Fernanda Torres está agora no Festival de Veneza. O Brasil ganhou 2 prêmios no Festival de Cannes, Urso de Prata no Festival de Berlim, Festival de Gramado, Festival de Brasília. Mas o que é tudo isso? Para que serve um festival de cinema, afinal? Esse é o papo de hoje. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema. Não acho muito legal dizer para que serve, porque parece que tem que ter uma função muito prática, né? Acho isso meio horrível. Mas festivais de cinema têm sim funções muito práticas e motivos bem importantes para existir. E é sobre esses motivos que a gente vai conversar hoje. O primeiro e mais importante, ele serve para oferecer uma tela de exibição para filmes que talvez nem cheguem nas grandes salas de cinema. Pensa quantos filmes são feitos por ano. Não, vamos especificar. Quantos filmes são feitos por ano no Brasil? Os dados da Ancine e do Observatório Brasileiro de Cinema e Audiovisual dizem que em 2024 foram lançados 197 filmes brasileiros. Você ouviu falar de 197 filmes brasileiros? Você ouviu falar de 50 filmes brasileiros em 2024? Pois é, a gente vive um gap gigantesco de distribuição de filmes no Brasil. Hoje a gente até consegue produzir. 197 é um ótimo número. Mas para onde vão esses filmes? Esse mesmo relatório da Ancine diz que do total de sessões de cinema que aconteceram em todo o país, só 15% foram sessões de filmes brasileiros. Então esses 197 filmes têm que caber em 15% de todas as sessões de todas as salas. Os outros 85% de ocupação ficaram com filmes internacionais, majoritariamente americanos. Você entende o tamanho da concorrência? Os filmes brasileiros competem entre si com unhas e dentes para conseguir um espaço em uma sala de cinema. E muitas vezes ganha lá a sessão 2 horas da tarde numa terça-feira. O que eu tô querendo dizer é que, depender do circuito comercial das salas de cinema, simplesmente não é viável. E nesse sentido, os festivais surgem como uma alternativa e uma oportunidade de um filme ser exibido numa grande tela para um público interessado. O cineasta inscreve o seu filme em um festival, passa pela curadoria de especialistas daquele específico e pode ser selecionado para receber uma tela de cinema e um público, entende? Então a base de tudo não é só prestígio, prêmio, uau. É, na verdade, uma grande oportunidade de exibição. A partir disso, a gente vem para essa ideia de prestígio. Pensa que os curadores de um festival, que são as pessoas responsáveis por escolher os filmes que vão ser exibidos ali, eles têm critérios. O Festival de Cinema de Tiradentes, por exemplo, prioriza filmes que tenham uma visão de autor clara, uma busca por linguagens diferentes. E ser selecionado significa atender a esses critérios. Significa que alguém viu valor no seu trabalho dentro daquelas características. Cada festival vai ter lá os seus critérios. E depois de selecionado, em muitos casos, além da tela e do prestígio, você também se torna elegível para prêmios e tem a chance de ter ali um reconhecimento artístico pela sua obra. Então entende que as possibilidades que o Festival de Cinema oferece são muitas e vão ainda além. Quem vai para festivais de cinema? No mínimo, pessoas que gostam muito de cinema. Para além delas, profissionais do ramo, outros cineastas, críticos, pessoas do mercado. Então ter essas pessoas assistindo ao seu filme também é uma oportunidade enorme de criar rede. Seja uma rede de troca com outros cineastas, encontrar parceiros de trabalhos, ou seja um cinéfilo, um jornalista que fale do seu filme para outras pessoas. E ainda mais, um produtor, um distribuidor, um agente de vendas, pessoas que podem querer comprar o seu filme para exibir em algum lugar. Então muita gente fecha contratos em festivais de cinema, muita gente consegue aquela tão concorrida oportunidade de exibição numa sala de cinema a partir dos festivais. Hoje, muitos deles têm inclusive espaços específicos para fazer negócios, que são os mercados, que é como a gente chama. E lá, em paralelo às exibições de filmes, em outro lugar, acontecem encontros entre profissionais para comprar, vender, formar parcerias, coproduções. Então você tá lá assistindo um filme, enquanto eles estão ali do lado, ó, trabalhando. Acontecem oficinas, workshops, são várias atividades para produtores e profissionais de cinema que acontecem em festivais. Muita coisa que o próprio público não tem acesso. Por exemplo, existe o Festival de Cannes, com certeza você conhece esse nome. Mas você sabia que dentro do Festival de Cannes acontece o Marché du Film, que é um dos mercados de cinema mais importantes do mundo, ou o mercado mais importante do mundo? Pois é, em paralelo aos tapetes vermelhos, a gala chique, aplausos de sei lá quantos minutos, a galera tá lá fazendo corre para apresentar o filme para outros profissionais, fechar negócios no mundo todo. Vamos falar um pouquinho sobre os festivais internacionais, então. Não vamos estender em muitos, mas nos principais, que são Cannes, Veneza e Berlim. O
O primeiro festival de cinema a ser criado foi o Festival de Veneza. Conhecidíssimo no Brasil desde o ano passado, em que Ainda Estou Aqui venceu o prêmio de melhor roteiro. Agora está sendo repercutido de novo porque Fernanda Torres está lá esse ano como jurada. Nesse exato momento acabou de acontecer. Mas o Festival de Veneza existe desde 1932 e o principal prêmio oferecido é o Leão de Ouro para o melhor filme da competição. E por favor, tenham sempre em mente que acontece essa competição principal, que é o que repercute em todo mundo, mas muitos filmes menores estão tendo grandes oportunidades de chegar a um público, de ser selecionado e ter uma tela de exibição, como eu falei com vocês lá no início. Então, além dessa competição enorme, tem também muitas mostras paralelas. Tem mostras que nem são competitivas, mas que são realmente oportunidades de exibir os filmes dentro de um contexto. Para o cinema brasileiro, a participação nesses festivais é a chance de ser visto pelo mundo, de conseguir uma distribuidora em outro país, é uma porta de entrada no mercado internacional mesmo. Ai, Débora, e por que os filmes brasileiros estreiam lá antes? O Agente Secreto foi exibido em Cannes e a França viu o filme antes do Brasil? Pois é, porque, como eu disse, é uma oportunidade enorme e às vezes a única oportunidade de entrar no mercado internacional, e esses grandes festivais muitas vezes exigem ineditismo. Então o filme ele não pode ter sido exibido comercialmente em nenhum outro lugar para concorrer. E aí virou meio que um calendário padrão, assim, no primeiro semestre do ano acontecem os grandes festivais internacionais e no segundo semestre os grandes festivais brasileiros. A gente vai falar deles daqui a pouco. E eu brinquei que o Festival de Veneza se tornou conhecido ano passado por causa de Ainda Estou Aqui, mas na verdade o Brasil marca presença em Veneza desde 1938, tá? Com o diretor Humberto Mauro e o filme Descobrimento do Brasil. Alguns longas importantes que passaram por lá foram Eles Não Usam Black Tie, filme do Leon Hirschman, que venceu o prêmio especial do júri em 81. Dedé Mamata, indicado ao Leão de Ouro em 88, e Abril Despedaçado, do Walter Salles, em 2001. O Brasil já foi indicado ao Leão de Ouro 10 vezes. Nunca venceu esse prêmio principal, mas venceu o prêmio do júri, como eu falei, com Black Tie, e o prêmio de melhor roteiro com Ainda Estou Aqui. E assim, essas são as competições principais, mas esses festivais têm várias mostras paralelas, como eu falei, que estão sempre exibindo filmes brasileiros, tá? Ano passado mesmo, além de Ainda Estou Aqui, o filme brasileiro Manas ganhou o prêmio principal de uma sessão paralela chamada Giornate degli Autori, italiano. Então pode ser que você só escute falar da presença do Brasil nesses eventos quando tem esses destaques, mas a gente sempre tá nesses grandes festivais, tá? Sim. Esse está sendo um momento especialmente de destaque porque o Brasil gabaritou os 3 maiores festivais de cinema nesses últimos tempos. Ainda Estou Aqui venceu o melhor roteiro no Festival de Veneza no ano passado. O filme O Último Azul venceu o grande prêmio do júri no Festival de Berlim esse ano e o Agente Secreto venceu os prêmios de melhor direção e melhor ator no Festival de Cannes. Então assim, a última temporada do Brasil, meu amor, gabaritou. O Festival de Berlim, também conhecido como Berlinale, existe desde 1951 e a primeira edição exibiu o longa Rebecca, do Alfred Hitchcock. O principal prêmio do evento é o Urso de Ouro. Então, em Veneza a gente tem um leão, em Berlim é o urso e em Cannes é a palma de ouro. O Brasil já venceu o Urso de Ouro 2 vezes com o Central do Brasil, do Walter Salles, em 98. E a segunda, pasme, com Tropa de Elite em 2008, filme do José Padilha. Nem ele esperava ganhar esse prêmio. E já vencemos outros prêmios no festival também. Esse ano mesmo, como eu falei, O Último Azul, filme do Gabriel Mascaro, venceu o Urso de Prata, que é o grande prêmio do júri, prêmio que o Brasil conquistou outras 3 vezes na história também. Já vencemos o prêmio de melhor atriz 3 vezes também, com Marcélia Cartacho por A Hora da Estrela, Ana Beatriz Nogueira por Vera, esse filme é incrível, e Fernanda Montenegro por Central do Brasil. Já o Festival de Cannes existe desde 1946 e é o maior festival de cinema de arte do mundo. Em 1955, o grande prêmio do festival passou a ser a Palma de Ouro e o Brasil já foi indicado 38 vezes. A gente sempre tá nos festivais, gente, eu tô falando sério. O Brasil venceu o prêmio principal, a Palma de Ouro, em 62, com O Pagador de Promessas, grande filme do Anselmo Duarte. Já tínhamos vencido antes, um prêmio que não existe mais, mas de melhor filme de aventura com O Cangaceiro, em 53. Já vencemos o prêmio do júri com Bacurau, em 2019, e melhor direção 2 vezes, uma com Glauber Rocha, por Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, e agora, em 2025, com Kleber Mendonça Filho, por O Agente Secreto. Fernanda Torres já venceu o prêmio de melhor atriz por Eu Sei Que Vou Te Amar, Sandra Corvelloni por Linha de Passe. E agora, em 2025, tivemos a primeira vitória do Brasil na categoria de melhor ator, com Wagner Moura por O Agente Secreto.
E Cannes também tem várias sessões paralelas que o Brasil marca presença, como a Quinzena dos Realizadores e a sessão Um Certo Olhar. Vindo para o Brasil, a gente tem muitos festivais de cinema, muitos começando inclusive nas próximas semanas, um atrás do outro, aliás, um monte de coisa. A gente tem o Festival de Gramado e o Festival de Brasília como os dois grandes festivais de cinema brasileiro. O Festival do Rio e a Mostra de São Paulo como os grandes festivais internacionais. Então, muitos grandes filmes de outros países estreiam no Brasil nesses festivais, como uma porta de entrada no mercado brasileiro, assim como a gente faz lá fora. É bem. O festival de cinema mais antigo de todos é o Festival de Brasília, que foi criado em 1965. O prêmio principal é o Troféu Candango. Eu tive a oportunidade de conhecer o Festival de Brasília no ano passado e eu me apaixonei pela curadoria. É de fato um encontro das regiões do Brasil, ali no centro de tudo. É a diversidade de produções do Norte, Nordeste, com muita força, Minas Gerais. Meu Deus, muita coisa. É um evento muito, muito lindo e estaremos lá novamente esse ano a partir dessa sexta-feira. Inclusive, nosso vídeo de semana que vem será diretamente do Festival de Brasília. Vem aí! Na região sul acontece o prestigiado Festival de Cinema de Gramado, que foi criado em 1960. Outro ponto muito importante dos festivais de cinema, que eu ainda não mencionei, é a valorização do turismo local. Então, cidades como Gramado, Tiradentes, onde acontece um importante festival também, a própria Cannes, são cidades que movimentam muito dinheiro a partir do turismo gerado pelo festival. Então, ele é importante não só para o cinema, o que já seria muita coisa, é importante para a economia local também. O Festival de Gramado tem uma inspiração maior nessa tradição de tapete vermelho, valorização das estrelas, como acontece nos festivais internacionais. Então, ele é conhecido por esse certo glamour. Inclusive, esse ano o tapete vermelho ficou azul para a estreia de O Último Azul. Ele acontece sempre em agosto. Eu já cobri Gramado durante alguns anos, eu adoro esse festival também, esse ano não deu pra ir. Seguindo o calendário, temos Festival do Rio e em seguida a Mostra de São Paulo, dois festivais com destaque para produções internacionais que fazem sua estreia no Brasil, mas não é só isso, tá? Muitos filmes brasileiros também são exibidos no Rio e na Mostra. Não vou prometer muita coisa, mas eu digo para vocês que nós também teremos aí pequenas participações nesses dois eventos aqui no Desenrola Cinema, tá? Inclusive, para esse vídeo eu me caracterizei com a camiseta da Mostra do ano passado. Eu adoro essa arte que foi feita no ano passado. E apesar de ser em São Paulo, que é onde eu tô, só ano passado foi que eu cobri a Mostra, assim, com mais propriedade, digamos assim. São muitos, muitos filmes que são exibidos. É diferente. Gramado e Brasília, por exemplo, acontecem em um único lugar. Então, todos os dias você vai para aquele lugar e assiste às sessões do dia. A Mostra e o Festival do Rio, eles acontecem em vários lugares da cidade, em cinemas diferentes. Como são muitos e muitos filmes, acontecem exibições ao mesmo tempo, você precisa fazer escolhas. Então, são dinâmicas bem diferentes em um festival e outro. Mas cada um com a sua característica, são experiências muito legais, muito valiosas. Se programa para viver algo assim um dia. E, gente, o principal desses festivais eles são abertos a público, tá? Talvez conforme eu fui falando aqui, você tenha pensado que é uma coisa super restrita para quem trabalha com cinema, não é nada disso. Todos esses festivais brasileiros têm venda de ingressos para o público em geral. Tem sessão que é mega concorrida e esgota em minutos. Sim, mas aí paciência, né, gente? É oferta e demanda, acontece. O Festival de Gramado desses é meio um ponto fora da curva, porque os ingressos são bem caros, assim, coisa de R$100 a noite, eu acho, né? Mas Festival de Brasília, Festival do Rio e a Mostra tem ingressos a preços bem pertinentes e existem, assim, muitos outros pelo Brasil. Festival de Tiradentes, Cine BH, Bonito, Olhar do Cinema lá em Curitiba, Olhar do Norte no Amazonas. A gente tem festival só de documentário, como É Tudo Verdade, festival de curtas, como o Quinoforo, festival só de cinema universitário, só de filmes musicais. Existe uma infinidade cultural que muitas vezes está acontecendo do seu lado e você nem sabe. Então o que eu quero com esse vídeo é principalmente incentivar você que gosta de cinema, tem curiosidade, se informar sobre esses eventos que acontecem na sua região. Tem festivais e mostras de todos os tamanhos também, organizadas por universidades, por cineclubes, por coletivos. E assim como é uma oportunidade para os filmes encontrarem as telas para serem exibidos, é a sua oportunidade de ter contato com filmes maravilhosos que talvez você não veja nas salas comerciais. Todo mundo ganha. Viva os festivais de cinema. Me indica aí nos comentários algum festival de cinema que você conhece, que você já foi ou tem vontade de ir. Vamos continuar conversando por lá. A gente se vê em Brasília no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo.